Degustações. Passamos parte da vida tentando aprender. Temos que desaprender também. O saber não tem sabor quando não há prazer. Pensar no que degustamos é condição para nos mantermos respirando e alimentados. As palavras são banquetes. Os silêncios podem ser as sobremesas. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e colagem. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre escrita como resistência, catarse, desabafo e sonho. Nosso convidado de hoje é o Xiaomi, jovem escritor paulista e meu amigo genial desde 2011, quando nos conhecemos na Faculdade de Pedagogia da USP. Xiaomi nasceu e cresceu no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, e é um dos organizadores de muitos projetos que incendeiam a vida cultural da sua comunidade. Entre eles o Sarau da Brasa, a trupe literomusical, Literatura Andante, a Biblioteca Comunitária Carlos de Assunção, o Carrinho de Mãoteca, o Projeto Espremedor e as ações comunitárias do Projeto Viela 4. Além disso, Xiaomi é autor do livro de poesia Explodindo os Cofres dos Meus Versos e participou de diversas outras publicações, como Antologia na Brasa, Coletivo 8542, Antologia Poética Coletivo Perifatividade, entre outras. É também arte educador, DJ e grafiteiro. Ufa! É muito trabalho e muita experiência para compartilhar com a gente. Estamos muito felizes de poder conversar com você hoje, Xiaomi. Bem-vindo! Olá, felicidade toda minha. Boa tarde aí, boa noite, bom dia, dependendo do horário que as pessoas estiverem ouvindo. Muito feliz de estar aqui. Ah, que legal, que bacana, Xiaomi. Então, a gente preparou um monte de perguntas, porque a gente está muito curiosa de conhecer toda essa tua história. Então, eu vou começar com a primeira, que é o seguinte. Olhando um pouco da sua história, da sua experiência, a gente viu que você trabalhou em uma série de bibliotecas e participou de alguns eventos sobre a importância desses espaços. Eu queria saber de você, de que forma que essa experiência nessas bibliotecas fez você compreender o papel da leitura, tanto para você mesmo, quanto para as pessoas da sua comunidade. Bom, vamos lá. Na infância e boa parte da adolescência, assim, eu não tive acesso direto a bibliotecas, né? Até existia uma biblioteca pública no bairro, mas era muito longe de casa, e quando a gente ia lá, ia para fazer a prática de cópia, né? Essa ideia de trabalho de escola e tal. E isso me pegava muito, principalmente na adolescência, que eu já estava me manifestando artisticamente na rua, principalmente, e sempre a partir disso, né, me chamou a atenção um pouco da carência desses espaços, né, principalmente no bairro que eu moro, que é na Brasilândia, e quando adentrávamos esse espaço, era só essa prática, tipo, de cópia, uma coisa muito vazia, dentro de um espaço que poderia ser muito fervoroso, que é a biblioteca, né? Então, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, no ensino médio eu fiz um curso em técnico e biblioteconomia, né? Que era uma parceria do governo do estado de São Paulo com o Senac, e aí, né, a partir desse curso de alguns professores lá que tinham uma visão mais ampliada sobre como a gente poderia deixar esse espaço mais potente, isso me suscitou algumas coisas, algumas fagulhas na cuca, e eu sempre tinha a impressão de quando eu pudesse, fosse não capaz, né, mas tivesse um pouco de chão, eu poderia, tipo, ajudar outras pessoas
ampliarem esse universo também, deixar esses espaços mais calientes, né? Então, a minha ideia de olhar para esses espaços de leitura, não só das leituras literais, né, mas as leituras do mundo, né, o cheiro, o sabor, o olhar, tal, vários sentidos, me veio a partir dessa experiência do curso técnico, que aí eu consegui ampliar um pouco mais meu olhar para que esses espaços fizessem sentido para mim e para outras pessoas também. E aí, assim, daí veio o carrinho de mão-teca também? Não, a carrinho de mão-teca veio um pouco depois, porque eu trabalhei como jovem monitor, né, cultural no Centro Cultural da Juventude, Ruth Cardoso, CCJ. E aí lá a gente fazia muitas ações, né, não somente dentro da biblioteca, mas também de outros espaços do equipamento. Só que ainda existiam, e ainda talvez existam, algumas barreiras visíveis e invisíveis, né, em relação a esses equipamentos. E aí, em várias reflexões, ficávamos com a ideia também de ultrapassar esses limites, né, essas barreiras, né, por exemplo, portões, muros e tal, que dividiam um pouco, né, a comunidade e o equipamento cultural, no caso CCJ. E a partir de um Roda Viva que eu vi com o professor Rubem Alves, né, que ele estava participando, ele deu vários exemplos, né, de bibliotecas móveis e tal, né, uma na Colômbia, como a Burroteca, que era uma ideia de colocar alguns livros em cima do burrinho e ir pelas comunidades distribuindo, né? E aí ele utilizou a palavra construção, não, a construção do pensamento e tal. E eu estava construindo uma casa na época, eu falei, putz, meu, pode crer, o carrinho e tal, né? E eu acho que levar os livros com carrinho, né? Essa ideia, né? Lógico que É demais. lógico que carrinho de mão-teca não é um conjunto de carrinhos, né? Não é igual a biblioteca, que é um conjunto de livros, a pinacoteca, que é um conjunto de quadros, não um conjunto de carrinhos, mas tem essa alusão, né, ao nome para que você está transitando. Então, surgiu mais ou menos daí. Tem também essa coisa do movimento, né? Eu sempre fui encantada por esse nome. E eu te conheci nessa época, assim, eu lembro quando eu te conheci, você falando do carrinho de mão-teca. E você foi cofundador do Sarau na Brasa, certo? Então, Certo? conta pra gente do Sarau na Brasa, na Brasilândia. Como que Isso, ele surgiu, o que que vocês fazem? certo. O Sarau da Brasa, ele existe desde 2008, né? A gente começou fazendo o sarau dentro de um bar, muito inspirado nos outros saraus que já existiam na cidade, né? Não muitos na época, mas a Cooperifa, na Zona Sul, o Sarau do Binho, também na Zona Sul, o Sarau Elo da Corrente, em Pirituba, na Zona Oeste. E aí, a gente também foi na biblioteca do Ferrez, lá no Capão, né, para ver como é que circulava. Então, a gente deu um rolê na cidade para ver para entender um pouco também, né, como é que era a lógica dos saraus e tal. Lógico, tinha suas especificidades, mas como a gente estava querendo criar um no nosso bairro, a gente meio que viu que o bar era uma porta de acesso na maioria desses saraus que já existiam. Todos esses que eu citei eram dentro de bares, né? E o bar o bar na periferia é cultural, assim como de uns tempos para cá também é igreja, né? Um boteco, uma igreja, um boteco, uma igreja. E como você reinventar e ressignificar esses espaços, né, em que já estão postos. Por exemplo, um bar, você sabe que as pessoas vão lá tomar refrigerante, vão lá tomar cerveja, cachaça, vão lá jogar snooker e tal. E como você pode utilizar desse espaço que as pessoas já frequentam, né, para tantas outras coisas e utilizar para amplificar pensamentos, né? E aí a gente começa em 2008 fazendo o sarau num bar aqui na Brasilândia. E a partir daí também
surgem outros saraus na cidade, e nosso sarau também tem a nossa característica, né? É isso, são saraus de periferia. As periferias têm muitas coisas em comum, mas também tem as suas especificidades, e na Brasilândia não é diferente. Então, juntamos alguns amigos e amigas que já tinham saído daqui de São Paulo para estudar em outros estados, outras cidades, né, do interior, e quando voltamos, o sarau, a ideia era um equipamento cultural, né, um centro cultural, mas eu acho que o sarau engrossou o caldo assim, para que a gente pudesse dar o primeiro passo. Assim. E aí estamos 13 anos, né, entre... Nossa, bastante. Entre bares, e agora, hoje em dia, a gente não faz mais num bar, né? A gente faz na sede de um grupo, né, do coletivo chamado Samba do Congo, né, que são também nossos irmãos e irmãs, né, de quebrada, e o sarau, né, nesse tempo, né, de existência e resistência, nos trouxe inúmeras conquistas, assim, pessoais, mas também, principalmente, coletivas, assim, para o bairro, né? Sei lá, um exemplo aqui, tipo, quando aparece nós do sarau lá na TV Cultura, é gratificante, porque a gente está em movimento, fazendo alguma coisa pelo bairro, mas também é gratificante porque os nossos pares se reconhecem em nós. Pô, o Xelmi está lá, o Wagner está lá, a Samanta está lá. Pô, que da hora ver vocês lá. Pô, eu conheço os caras, eu frequento o sarau. Isso é bem bacana. Traz visibilidade, né? Coloca num lugar de atenção, de protagonismo, né? Pessoas que estão sempre na periferia mesmo, invisíveis, né, Michel? Xelmi, desculpa. E também eu acho que é um fator muito importante para a estima, para a autoestima, né? Você enxergar que seus iguais estão nessa posição de referência mesmo, e você acreditar que você também vai poder chegar lá, né? Ter essa posição. Colocar em lugares de visibilidade pessoas que estão sempre invisíveis no entorno, né? Eu acho bacana demais. Sim, Deixa eu... desculpa, pode falar, não, pode falar. Não, só vou pegar um ganchinho aqui rapidinho pelo que a Marina falou. Isso é muito importante, mas, ao mesmo tempo, para nós que estamos organizando, e o sarau só existe porque é a população que abraça o sarau, a população que faz o sarau acontecer, essa visibilidade, muitas vezes, talvez a metáfora não seja melhor, mas eu vou usar agora, como vitrine para alguma coisa assim, também há preocupação, porque as coisas passam, né? As coisas passam, a vidraça se quebra, aí você tem que reerguer caquinho por caquinho e tal, e fazer as coisas. Então, ela é muito importante, mas sempre pensando, com a ponta da flecha, essas ações coletivas. Sim, concordo. Eu também quis dizer visibilidade no sentido de, não assim, de trazer esse sentimento de que o que a gente como comunidade faz também vai conquistando um lugar, né? E não fica sempre invisível e sempre sem espaço, né? Sem poder compartilhar, sem reconhecimento, não sei. Não sei se eu me expressei direito, mas enfim. Não, tranquilo. O que eu ia perguntar, Xelmi, era o seguinte, porque em 13 anos dá tempo de ser até renovar uma geração, né? Então, pessoas, crianças e adolescentes que começaram a acompanhar o sarau no início já se tornaram adultos. Eu queria saber se por acaso você viu uma nova geração de artistas surgindo com essa iniciativa. Olha, Sandra, eu até me arrepio com a sua pergunta, porque é isso. Nós iniciamos o sarau também muito pautado no que já acontecia no bairro culturalmente, artisticamente, antes da gente, né? Por exemplo, já havia poesia, já havia música, né? Em outras linguagens também, sempre foi muito borbulhante, mesmo que às vezes
como é que eu posso dizer, invisibilizado por muita gente. Então, quando a gente inicia o Sarau, 13 anos atrás, nós mais jovens também, exatamente, esse era uma das pautas, né, do Sarau, dialogar com quem viesse até o Sarau, né, com quem se sentisse bem. Então, nisso você dialoga com pessoas mais experientes, com pessoas menos experientes, então vai de criança ao velhinho que está ali, que não quer declamar, que não quer tocar, ele só está ali, não só, né? Mas ele está ali, ela está ali assistir, né? Para ouvir, para trocar, para sentir. Então, mais relacionado às crianças e adolescentes, que hoje alguns e algumas já se tornaram adultos e adultas, isso é bem gratificante para a gente ver quando eu vou chamar de molecada, assim, com todo respeito, mas que essa molecada, sei lá, estão participando de slams, né? Estão fazendo outras ações no bairro, dentro de outras linguagens, né? Das artes visuais, da dança, do teatro e tal, em que, em algum momento, não que se inspiraram ou se espelharam na gente, mas que frequentaram o mesmo espaço da gente, entende? Então, isso é muito importante e muito da hora, porque é isso, os mais experientes passaram bastante para nós em algum momento, e a gente passa para outros, e a continuidade não se dá cristalizada, ela é espiral, né? Ela é espiral, ela continua e tal, e existem outras formas de fazer sarau, de organizar ações coletivas, sejam culturais ou não, no bairro. Então, isso para nós é muito gratificante, quando a molecada entra na universidade pública, quando a molecada está fazendo suas pesquisas e chamam a gente para participar e fazem entrevistas. Essa molecada é da geração multimeios, intermeios, e tem muita facilidade com isso, e eles sempre se reportam a nós também. Isso é muito gratificante para a gente. Eu acho interessante você ter falado isso do espiral, porque esse espiral mostra também os mais velhos aprendendo com os mais novos, né? Você falou aí um tanto de coisas que eles trazem de novidade para a vida de vocês, né? Então, eles também se inspiram com vocês, mas inspiram vocês também, né? E essa troca artística e cultural, ela é muito sem idade mesmo. Ela é sempre um inspirando o outro, né? Eu não vejo também uma hierarquia nesse sentido da idade, mas os que vêm antes vão sempre abrindo esse espaço, né? Que no caso de vocês foi o espaço físico, literal mesmo, né? Mas não só ele, mas o espaço até da coragem, né? Os que vieram antes da gente fizeram, então eu também vou ter coragem de me expressar, né? E procurando outras maneiras, assim. E para mim essa imagem do espiral mostra muito isso, esse misturado que a criação traz. Legal. Vamos para a terceira pergunta, então, Xiaomi. E se você me permite, eu vou ler um trechinho de um dos seus poemas para poder fazer um gancho com a pergunta que a gente tem. Então, é o seguinte: sou a ralé da escrita, as águas nas guias da literatura. Meto-me a besta a escrever só para cutucar seu ego chamado censura. Esse lindo verso, na verdade, conversa com o que a gente quer saber, como que é falar de poesia no dia a dia da Brasilândia? O que você enfrentou nesse processo? Porque isso até foi um tópico de uma conversa anterior da gente, Xiaomi, com uma outra poeta, que é a Adriana Barbosa, uma amiga nossa, e a gente falou um pouco disso, que às vezes a poesia ela é colocada dentro de como se fosse uma redoma, onde só os eleitos poderiam entrar, né? Isso dentro de uma sociedade brasileira que não lê, né? São pessoas que não têm acesso a livros ou que consideram tudo muito difícil ou muito lírico. Como é que é falar dentro de primeiro, né, um linguajar
específico, né, de uma comunidade, até para ter mais acessibilidade. E o que você aprendeu nesse processo? Bom, sempre, ou quase sempre, colocar a poesia ou em redomas, ou em quadrados, ou em círculos que não se abrem. Eu tenho muita dificuldade, sempre tive, desde que eu comecei a me meter a besta a escrever e a ler também, né? Não só poesia. Mas eu sempre pude trocar, assim, com as pessoas que se interessam, se interessaram em algum momento, que é uma espécie de um estado de espírito, né? Porque não necessariamente na palavra da poesia, não necessariamente na oralidade ou na decodificação das letras, né? Nesses códigos que a gente transforma em palavras, depois versos e tal, não necessariamente está aí. Eu acho que é um estado de espírito, um abraço. Pode ser, às vezes é muito mais poético do que você falar ou você criar um verso. Então, eu acho que nessa troca direta, com esse sentir, esses sentires, né? Com a comunidade que ali estava, que é um bairro violento, a Quebrada é um bairro violento, e a poesia também está na ação do corpo, e seja esse corpo violento, ou esse corpo que deixou ou está deixando de ser violento, para trazer mais para se tornar mais reflexivo. Não, eu não estou falando da paz branquinha, da pompinha que voa, estou falando de como ter um outro olhar que não só das mazelas. Então, falar um pouco de poesia, proporcionar escuta, amplificação da voz, seja por microfone ou não, num dia de sarau, por exemplo, e no dia a dia, né, quando você encontra as pessoas que você encontrou no sarau dentro da lotação, dentro do mercado e tal, eu acho que nesse estado de espírito poético, eu acho que você consegue dialogar mais do que as próprias eu ia chamar de regra, mas não regra, mas talvez os formatos já postos para a poesia, entende? Tá ligado? Porque veja que eu tenho uma grande dificuldade em explicar isso, porque tem coisa que não... Esse tipo de coisa no bairro não se explica. Eu não consigo explicar, né? Eu consigo sentir. E às vezes eu sinto de forma mais pesada e às vezes de forma mais leve. Porque o cotidiano é assim também, o meu e das pessoas. Então, dialogar diretamente, falar de poema, poesia, não enche barriga. A estética talvez não seja o principal, a ponta da flecha nesse momento, saca? Não enche barriga, não emprega, mas te traz outros, infla de uma outra forma, e que essa forma não seja somente o ego, ou quando você aparece ali na linha de frente proporcionando alguma coisa para o bairro, ou quando você consegue conquistar coisas para o seu bem-estar, né? Só para o seu. Acho que é mais ou menos isso. Fica meio confuso, mas eu não... Não, dá para entender, né? Eu acho que ela traz esse abraço, né? Que a poesia traz o abraço que às vezes as pessoas precisam, ela cria um espírito de comunidade, como você disse, né, desse encontro no bar, que depois você encontra no mercado, e inspira, né, eu acho que não só a poesia, como toda a arte, ela realmente não enche barriga, mas te inspira a, inspira sua criatividade para as outras atividades que você faz no seu cotidiano, né? Até para se virar numa situação assim uma situação difícil, uma situação de dificuldade, né? Essa inspiração que a arte traz, ela muda a nossa perspectiva, né? Diante das situações.
Xiaomi, no seu blog tem uma frase que a gente gostou muito, que é: rimar é o prazer de viver. E aí, aproveitando esse rimar é o prazer de viver, eu queria te pedir para você contar para a gente sobre o seu processo criativo, assim, e de que forma que a poesia transforma ou transformou a sua vida. No título dessa poesia, né, Rimar o Prazer de Viver, minha base cultural assim, é a cultura hip hop, né? Então, a música rap, né, no caso, o MC, então, foi muito presente assim, na minha adolescência, junto com o grafite. Então, pelo fato do rap ser uma linguagem mais próxima do que eu curtia, do que eu admirava na época, eu passei a escrever também muito inspirado nas letras de rap. Então, em sua grande maioria, rimada, né? E tal, né? Depois, né, conforme eu fui escrevendo um pouco mais, fui vendo outros tipos de rima, né? Emparelhado, alternado, interpolar, papapá. Mas na época era um pouco mais batidinha, né? Então é por isso que eu apreço pela rima, né? E nessa época que eu escrevi essa poesia ainda estava muito, né, colado na minha criação a ideia da rima como poesia, óbvio que não deixa de ser, né? Por isso que o ritmo e poesia, né? Mas e também para decorar era mais fácil, pelo menos para mim, na época. Era um pouco mais fácil, né, rimado e tal. E como eu participei de alguns grupos de rap, eu tentei cantar um rap ali na minha adolescência, então isso era mais palpável para mim. Só que aí é isso, né? Também eu passei por uma fase muito complexa assim que eu não compartilhava mais o que eu escrevia, né? As redes sociais não tinham tanta potência assim na época, né? Uhum. Tipo como hoje, sei lá, né? Instagram, Facebook e outras redes, era mais Orkut e tal, aí você metia uns versos lá, mas aí eu passei por um processo assim também que tipo, putz, será que eu escrevo mesmo? Será que é só o rap, mano? Será que não vai transbordar? Será que é isso? Putz, mas nem isso eu faço direito, essas coisas que passam pela cabeça. A síndrome do impostor. É, Falei com a Sandra que a gente vai ter que gravar um episódio para falar só desse assunto. isso mesmo. E aí depois, assim, de um tempo que sem mostrar nada para ninguém, tal, muito engavetado mesmo, eu comecei a ler outros autores, comecei a escutar muito mais outras músicas que não só o rap. Eu já não escutava só rap, mas passei a ter abertura para outros gêneros musicais também, para outro tipo de literatura, né? Perder um pouco o medo dos clássicos, né? Achar que aquilo não é para mim, mas aquilo é para mim também, e que tipo o Machado pode dialogar com Ferrez e sei lá, Carolina Maria de Jesus dialoga com Lima Barreto, sabe essas paradas? Sim. Tipo, Sim. então e aí depois eu entrei uma fase muito viajona assim sei lá, ler uns Nietzsche, né? Ler Manuel de Barros, assim, e aí, por conta da vida também, entrei nessa viagem e comecei talvez, né? Talvez fugir um pouquinho das rimas para livrar um pouco o verso, não que as rimas não sejam livres também, sabe? Mas o processo criativo, houveram e ainda existem, né? Várias transições assim, ó, na criação. Transições e a busca pela sua voz, né? Que ela é sempre assim, começa de um jeito e vai se transformando, e no fundo a gente está buscando a nossa voz, né? E a gente Como também que a sempre gente se muda, expressa. né? A gente também vai mudando ao longo do tempo e cada momento pode ser alguma coisa, né, diferente.
Quanto mais a gente busca, né, se vai se alimentando de outros autores, de outras formas de escrita, como você falou, a nossa voz vai dialogando com essas vozes e tudo vai se transformando, né? Sim, sim. Bom, Xiaomi, você comenta em um de seus poemas, no teu livro, né, o livro que você lançou, que na rede social que transforma formiga em leão, prossigo quebrando teclados quando descobrem que na rua é que me faço monstrão. Eu achei super, super bacana esse trecho, Eu também sobretudo, curti. sobretudo a parte da rede social que transforma formiga em leão, e é isso mesmo, né? Mas aí eu queria saber de você, Xami, como que você vê nesse contexto é, a respeito das redes sociais dentro da tua comunidade, né? Porque você acha que esse novo canal de comunicação, não deixa de ser, né? Ele ajuda as comunidades, as expressões artísticas da comunidade a deixar de ser tão marginalizadas? Porque tem um outro post do teu blog e você fala disso, né? De como o grafite, o funk, as batalhas de MCs, isso daí fica deixado de lado como expressão artística. Você acha que as redes sociais podem aproximar ou elas distanciam a expressão dessas vertentes? Olha, primeiro assim que, dependendo do contexto, pode até parecer soar um pouco pedante, assim, né? Falar que é na rua que eu não faço monstrão, né? Não, é Tipo, legal, é mas bem legal. Não, eu achei divertido também. é porque também é uma gíria que a gente utiliza na rua também. Nossa, esse grafite está monstrão. Nossa, essa manobra aqui, puta, aquele cara é monstrão e tal. Vou adotar, porque eu amei. Tem esse lance e a rede social é o seguinte, talvez quando eu estava pensando nisso, lógico, assim como as relações, né, no dia a dia, quando elas se dão pessoalmente, elas carregam suas potências e também suas tragédias, né, tipo nas relações, né. Não necessariamente a gente tem um irmão, uma irmã de sangue que tipo é nosso melhor companheiro, melhor companheira, né? Às vezes é na rua e tal. E nas redes, isso também acontece. Eu acho que na parte negativa, esses dias eu até estava revisitando um texto de um filósofo, Jorge La Roça, se chama Larossa, bom dia, que ele fala sobre, é um texto, nota sobre a experiência, saber, notas da experiência e sobre o saber da experiência, né? Em que ele sempre diz, né, que a gente está sempre agitado, correndo atrás de informação, em algum momento não se para reflexão. E essa informação que a gente corre tanto atrás, ou seja, como pedagogo, seja como jornalista, seja como leitor, leitora, tá ligado? Nos faz emitir opinião e opiniões, e muitas vezes a formação se torna formatação. Então, às vezes, eu tenho a impressão que as redes sociais também estão formatadas, porque, lógico, as lutas das ruas, as lutas das classes sociais, elas também se transpõem nas redes, né? E são várias bandeiras, atreladas principalmente aos explorados, né? Saca? Então, às vezes, na rede, assim como também quando nesses espaços comuns, né, de encontro entre essas várias bandeiras, essas várias lutas, há conflitos. Só que nas redes, esse deixar de ser formiguinha, né? Esse deixar de ser formiguinha e achar que é leão, que é o rei da selva e tal, que tá todo oponente, pomposo, tá ligado? Eu acho que
aí que está o perigo, porque nas redes fecha, às vezes, a comunicação, ao invés de ampliar, né? Então, a comunicação com o bairro, principalmente através das redes, às vezes é muito complexa e muito truncada, porque é isso, né? No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, são tantas informações e tantos quereres, sei lá, é isso, como é que, sei lá, é difícil, mano, você falar você enviar um link, né, de um podcast, por exemplo, que você participou, quando o menino ou a menina está vidrada em saber o que aconteceu com o MC Kelvin, tá ligado? E às vezes não é, e tipo, mano, e não estou aqui julgando se não, que é menos importante saber o que aconteceu com o seu ídolo, ou com a pessoa, com o cantor lá, com o MC que você gostava. Não estou sabendo. Mas veja que são correntes bem distintas, né? A gente falar, por exemplo, de querer expor em redes uma troca de um podcast que você vai escutar e que você, teoricamente, vai refletir sobre, e quanto um sensacionalismo por conta de uma morte trágica de um MC. Então, existem essas complexidades que, às vezes, ao invés de ampliar a comunicação, se fecha demais. E aí, infelizmente, com essa formatação, porque isso é um formato, né, também, né? Há uma intenção que se seja assim também, saca? E às vezes a gente está dentro disso e não consegue sair, ou a gente já está fazendo parte da engrenagem ali, então fica muito difícil. Então, quando a gente, agora não, né, por conta do período pandêmico, mas quando a gente conseguia fazer ação direta, ou dentro do bar, ou na rua, ou em outros espaços em que as pessoas estavam presentes, ao menos de corpo, inicialmente, né? Isso tinha mais potência do que as próprias redes. Não que elas não sirvam como canal, elas são muito boas para divulgação, e principalmente nesses tempos, mas há um truncamento e a gente ainda não... A gente, né? A gente e o mundo, a população mundial. Não, com certeza. Mas eu ia falar que a gente ainda não sacou ainda muito bem o que é, mas sim, muitas pessoas sacaram. Tanto é que existem pessoas que estão no poder hoje e destruindo o nosso país, que sacaram isso antes de algumas outras pessoas. Isso, foram mais espertas, assim, entenderam a rede, né? Você falou do sensacionalismo e eu penso também, principalmente, eu ia falar dos jovens, mas nem vou falar, porque ficar por dentro desse sensacionalismo também é pertencimento, porque se você não fica por dentro, dependendo dos grupos aos quais você pertence, você fica sem assunto, né? Você não sabe, você fica desatualizado, e o sensacionalismo abala muito mais, provoca muito mais as pessoas nesse sentido, porque é uma coisa que já está ali jogada na sua cara, eu vejo assim, não tem um esforço, porque a mídia já fez tudo para você, já colocou a imagem, já colocou a manchete sensacionalista, a história já está contada ali, enquanto que ouvir um podcast, ler um livro, ou uma notícia, uma coisa mais que demanda mais esforço, né? Você tem que ter ali o seu tempo, tem que ler, tem que refletir, e isso também a gente aprende, é algo que se aprende ao longo da vida, né? Não é algo instantâneo. Então, eu percebo também que tudo que essas notícias sensacionalistas provocam nas pessoas, de sentimentos, de emoções mesmo, a literatura, a arte também provoca, só que de uma maneira que precisa ser mais contínua e demanda uma dedicação maior. E a gente, nesse mundo que tudo é muito rápido, é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo, eu sempre vejo as pessoas assim, eu queria fazer, mas eu não tenho tempo, e esse tempo vai cada vez ficando mais escasso e preenchido com esse tanto de sensacionalismos pequenininhos que acontece o dia todo, né? Então, realmente, é uma concorrência muito forte, muito forte. Ô Marina, eu posso só
falar um negócio Claro! a respeito disso? Vai. Eu vou dar um exemplo aqui, não necessariamente das redes, mas uma vez eu estava participando de um debate junto com o poeta Sacolinha, de Mogi das Cruzes, e um rapaz que era roteirista de uma série na época, meio famosinha assim, chamada 9mm, né? E tal, e não sei, cargas d'água me chamaram para trocar umas ideias lá e tal. E aí eu estava lá e eu via, por exemplo, você está falando desses meios que você está inserido, né, e tal. No caso ali a gente estava falando de literatura. E aí não necessariamente quem quem se debruça ou debruça seu olhar a partir das obras literárias conhecem boa parte dos autores, das autoras, escritores, das correntes. Então, eu me recordo que ali estavam sendo dados vários títulos, várias notas de rodapé, e citações, e em algum momento eu disse que eu sabia quem era Dostoiévski, por exemplo, que eu também já tinha iniciado a leitura de Notas de Subsolo, mas não me pegou na época e tal, e eu conheci outros autores, né? Sei lá, Poeta Fuzil, o livro Caturra, maravilhoso, saca? O próprio Capão Pecado que eu citei aqui anteriormente, que eu li em 3 dias, quando eu tinha 19 anos, saca? Então, você tem outras referências. Às vezes, não estar é uma forma de estar inserido em outros contextos muito mais amplos. Mas isso a gente também tem que estar exposto ao processo, porque senão a gente começa a se inferiorizar porque, por exemplo, não leu Dostoiévski ou porque não decorou tal citação para deixar a palestra mais bonita. Eu concordo. Por exemplo, nunca li nenhum Dostoiévski. Eu também Tem não. vários autores que você falou aí que eu acabei de conhecer, assim, em vários momentos aqui da nossa conversa, você falou de várias referências que eu não conhecia. Eu acho, Michel, que a gente tem que conhecer o que interessa a gente, o que instiga a gente, sabe? Não interessa se é clássico, se não é clássico, o que é, que tipo de gênero que é a gente ir atrás do que instiga a gente, né? Essa discussão era muito grande na época que eu estudava letras, porque tinha essa ode ao intelectualismo, assim, eu sou superior porque eu leio Dostoiévski ou Baudelaire ou qualquer outro, e eu falava assim, gente, para mim, se a pessoa estiver lendo bula de remédio, eu já estou feliz, porque o importante é ler. É você ler e você entender, né? É você e outra coisa, além disso, o importante é você não se apega a nenhum tipo de arte, de cultura ou de literatura, se você não tiver interesse e se aquilo não te tocar de alguma forma. Então, eu acho que que adianta você ler autores que não vão te trazer alegria ou que você não vai entender ou que não conversa com o seu universo. Isso, para mim, não traz enriquecimento nenhum. E eu acho que é a partir do momento que você se conecta com o que te interessou, é que o seu universo se amplia. Então, você mesmo falou, né? Você se conectou com a poesia, com o rap, com as rimas, e a partir daí a sua escrita foi mudando, a sua leitura foi indo para outros caminhos. E eu acho que é assim, à medida que a gente vai se conectando com as coisas do nosso interesse imediato, é que o nosso universo vai se ampliando, né? E com relação ao sensacionalismo, é muito mais fácil você pegar uma notícia sensacional e ficar ligado naquilo o dia todo, do que você se dar tempo para saber o que te interessa, o que você gosta, o que conversa com você, né? Você parar para pensar nisso e entender que isso também te leva a descobertas assim de outros universos. É conversa para muitas horas aqui, né? Se a gente for rendendo. Eu estou gostando demais. Eu tenho uma pergunta para te fazer que me toca muito, assim, porque lendo aqui o seu livro,
você escreve um poema que chama O Que Seria, que você se dedicou aos seus educandos. E você colocou dedicado aos meus educandos entre parênteses, entre aspas, mas eles são seus mesmos, não precisa das aspas. Enquanto eles estiveram com você, eles foram seus mesmo, e talvez eles se sintam assim, né, a vida toda. A gente tem os nossos professores, né, que a gente admirou, e você termina esse poema com uma pergunta que é: o que seria da minha vida se não existissem vocês? E, bom, eu te conheci lá na pedagogia, né? E eu compartilhei com você desse seu amor pelos seus educandos e é, por essa palavra educação, né? Que permeia sua vida de formas tão profundas e diferentes assim, que está inclusive tatuada aí no seu braço. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história com a educação, o que te levou do lugar de aluno para o lugar de educador, assim, com o seu processo de transição de aluno para educador. Certo. Eu vou começar um pouquinho no passado, assim, eu tive uma infância um pouco dura, né? Lógico que cada um sabe das durezas dos seus tempos, mas aqui eu estou me atendo à minha, né? Não tinha livro em casa, as relações, assim, eram muito conflituosas, né? Entre irmãos, pais, sim, a família era muito conflituosa e tal, era um ambiente agressivo. E o que me sobrou, né, naquele momento na infância foi o que estava mais próximo de mim, era sonhar em ser jogador de futebol, né? Porque eu adorava jogar futebol e tal. E conforme os anos foram passando, a escola foi ficando cada vez mais distante, né? Como algo atrativo para mim, né? Em que o futebol caminhava ali lado a lado, mas com muito mais força do que a escola. Mas, ao mesmo tempo, eu deixava de estudar porque havia uma obrigação em ir para a escola e também porque, minimamente, eu entendi que, tipo, se não fosse por lá, talvez seria mais difícil outros caminhos. E aí, quando eu saio do ensino médio, dando um salto agora, né? Quando eu saio do ensino médio, eu digo isso por mim, não foi ninguém que me disse, mas olhando criticamente assim, eu saio um analfabeto funcional, né? E que não sabia muito compreender algumas coisas, né? Decodificar tantas outras e tal. E só que, ao mesmo tempo, esse sonho do futebol foi passou, né? Não rolou, né? E aí já adentrei Não no te universo. descobriram, né? Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Não me descobri. Mas, enfim, aí inicia logo muito cedo no universo do trabalho, né? E em algum momento eu saquei com alguns professores lá do meu curso técnico que, tipo, eles me davam muitos toques, assim, pelo fato de eu ser um jovem, estar buscando algumas coisas, eles me davam muito toque. Foi ali que eu observei, né, que eu aprendi que, tipo, para entrar na faculdade, que a gente nem sonhava com isso, existia uma universidade pública e tal, e eu sempre, até então, não tinha nem noção de público e privado, principalmente em relação ao ensino, né? E aí, a partir daí, eu começo, sei lá, fazer cursinho e tentar ingressar na universidade pública. Só que, ao mesmo tempo que isso acontecia, né, em que todo ano eu bombava no vestibular e não passava, era o tempo também que eu estava fazendo as ações culturais no meu bairro e também em outros espaços. Então, a gente já estava numa espiral, né, de criação pedagógica, né, fora desses ambientes institucionalizados, né? Então, isso fez com que eu falasse, não, é isso que eu quero, acho que por aqui eu consigo, sei lá, né, trocar um pouco
com um pouco mais de pessoas, saca? E também, lógico, né, intuitivamente, assim, ó, também tem aquela ideia, né, não vou falar que não, de, tipo, sanar um pouco daquele complexo de inferioridade, tipo, que não vou chegar na universidade, não, eu sou o burro mesmo que minha irmã tá falando, tá ligado? Ah, eu sou o burro mesmo que não passo no vestibular, por que que eu não pago logo a faculdade e faço logo? Então, tudo isso era muito embolado, e as coisas acontecendo, e eu já fazendo parte dessas práticas, né, pedagógicas nesses outros espaços, indo atrás de alguns outros cursos que não institucionais, né, em que a roda do conhecimento é diferente, né, muitas vezes. Então, isso fez com que eu me desse mais ânimo ainda de adentrar no universo da educação e ir para a universidade para falar assim, poxa, eu também quero conhecer o que está lá, tá ligado? Aquilo lá também é meu, e tipo, mano, vamos trocar ideia, eles têm um tipo de saber lá, que eu boto fé que várias coisas vão acrescentar na minha caminhada, vão fazer com que um diálogo direto, assim, com que eu caminho aqui fora, mas a universidade não foi, assim, um grande desejo, assim, né, que se eu não conseguisse, nossa, o mundo ia acabar, mas foi um grande desejo que eu tinha para conseguir ampliar um pouco, tá ligado? O repertório do que eu pensava junto com o que eu ia aprender, e estou aprendendo ainda. Então, isso que fez com que eu falasse, não, mano, é isso aqui, é trocar ideia direto, e um dia eu vou estar ali na linha de frente com a molecada, e a gente vai tentar construir um espaço em que eu seja protagonista temporariamente, ali como educador, como professor, sei lá qual nomenclatura que se dá, temporariamente em que a espiral continue, tá ligado? Lógico, né, mano? Existem os educandos e as educandas, a gente sabe que a gente está em espaço diferente, isso a gente também não pode negar, mas quanto mais, é que horizontalizar se tornou muito chavão, mas quanto mais você colocar num terreno comum, né, as nossas observações nessa linha de frente, com a observação deles e delas, que também são linha de frente, eu acho que o caldo engrossa mais e a prática, e as práticas pedagógicas se tornam mais prazerosas para mim, quanto educador, quanto para eles que estão ali ouvindo o educador e também falando para o educador, saca? Então, foi isso que eu... mas aqui eu também estou falando, mano, mas o mundo corporativo aí às vezes tem uma dificuldade, né, de ouvir essas paradas, não é à toa que eu estou desempregado. Mas, enfim, isso é um parênteses. Mas é por isso que eu entrei no universo da educação. Ô, Shelmy, eu lembro você me falando uma vez que você tinha saído da escola analfabeto funcional, e eu lembro da gente tendo essa conversa, eu estava te dando carona para o metrô, e eu fiquei perdida, e a gente ficou 1 hora até chegar no metrô, e a gente teve essa conversa longa, e eu acho que você usou essa palavra horizontalizar, e eu também vejo assim que diminuir um pouco essa diferença, né, que é social e intelectual. Eu acho que você, mais uma vez, se superou, né, porque está longe de ser analfabeto funcional agora, né, e você se superou através das letras, né, o que é motivo de muita inspiração, assim, para os seus educandos, para os seus projetos, porque você não saiu da sua comunidade, né? Você continua lá, né? Você foi se transformando e se melhorando, evoluindo e trazendo toda essa transformação de volta, né? Para o lugar onde você vive. Então, eu acho que assim você também ajuda nesse crescimento dos seus educandos, que são seus, sim. Então, eu acho que essa questão me mostrou, Chalmi, que
aquilo que você já intuía, né? Aquilo que você já tinha de prática, pôde depois se fortalecer com a teoria. E o que normalmente não acontece tanto às pessoas que entram nas universidades. Eu, pelo menos, quando eu entrei na faculdade de economia, não sou economista, eu era tão crua no que eu ia estudar, e de certa forma você, ao ter já uma vivência de vida e já atuar de certa forma com esses seus projetos, já entrou com viés para Já poder... chegou, chegou quase... Não pronto, mas já chegou monstrão. É isso que eu queria falar, já chegou monstrão. É boa, já está praticando, né? Já chegou dando aula, com certeza. Xiaomi, tem um poema no seu livro, mais um dos poemas que a gente está encantada, que o título é Quem Faz, Quem é Quem? E nesse poema você faz duas perguntas que você repete várias vezes. Quem faz teu olhar... E eu quero perguntar para você agora essas duas perguntas. Quem faz teu olhar marejar? Quem te seduz sem te tocar? Conta para nós. A gente ficou curiosa. Tem sido, né, uma das práticas, né, na escrita, no meu processo de escrita, mais perguntar do que responder, né? Então, acho que quando eu pensei, né, um dos pensamentos quando eu escrevi foi justamente declamar e fazer com que chegasse no ouvido, no coração das pessoas, a pensar, né, quem fazia, né, o olhar marejar, quem é que tocava sem tocar, como é que a gente toca o outro sem tocar, sem, né? É igual o coração, é igual o amor, a gente não necessariamente toca, palpa ali literalmente, mas tem outras maneiras de tocar. Então, não escrevi, eu não me recordo bem, mas também talvez não tenha escrito para uma pessoa ou algo assim específico. Foi mais para trazer a reflexão assim mesmo, o que nos toca aí no mundo, né? O que faz nosso olhar marejar, além da tristeza, né? Além da tristeza. Tá certo. E, Xiaomi, quais que são os seus projetos futuros? O que você tá pensando? O que você tem feito? Eu vi no teu Lattes que você está estudando, fazendo uma pós em artes visuais, é isso mesmo, lá na Unicamp? Grande currículo Lattes, né? Eu vi que estava atualizado. Ficha, é a ficha da pessoa ali, ó. Pena que não tem me ajudado muito, mas está lá. Não, vai estar lá, firme e forte. Atualmente, assim, é isso, né? Eu tô estudando, estou fazendo uma pós-graduação lá no Instituto de Artes da Unicamp, né? Em artes visuais, intermeios e educação. Também nessa busca, assim, para conhecer outras coisas, além da arte urbana, né? Das artes urbanas, para ampliar um pouco mais o meu repertório, né? E eu tenho uma treta com a academia, eu tenho uns problemas fortes aí de compreensão de algumas coisas dentro da academia, mas acredito também ainda, né, que estar dentro dela, tentando buscar algumas coisas, ainda me faz parte, né? E tal. Então, tô aí ralando aí, estudando pra caramba, né? Tomando umas pancadas aí para ver se observa outras coisas. E atualmente eu estou falando do desemprego, porque é uma coisa bem complexa, assim, mas atualmente eu também estou fazendo parte de um programa da Secretaria de Cultura aqui de São Paulo, que é o programa vocacional, em que lá eu sou artista orientador, né, de literatura em duas bibliotecas, na Biblioteca Érico Veríssimo, em Taipas, e na Biblioteca Afonso Schmidt,
na Brasilândia, que é essa biblioteca que eu falei aí, que eu frequentava lá para algumas coisas. E estou nesse projeto, né? Está sendo bem bacana. Infelizmente, né? Por conta da pandemia, é tudo online, tudo remoto. Mas até novembro eu tô por lá, né? E tal. E estou escrevendo um outro livro, mas já faz 2 anos já que eu tô escrevendo, estou deixando um tempo. Estou indo no meu tempo, assim, na minha lerdeza, na minha lentidão mesmo. No É seu tempo. é... E é um outro livro de poesia, Xami? Não, é um livro. Mano, eu tô. Sei lá como é que ele vai vir mais para frente, mas eu tô inicialmente chamando ele de Reflexões Poéticas, né? É um livro de pequenos pensamentos, assim, em que eu faço algumas comparações do mundo real com algumas coisas do meu imaginário e deixando tantas outras interrogações do que essas coisas juntas poderiam trazer para a gente pensar. É mais ou menos isso. E você também tem feito grafites, né? Que eu tenho visto. Só grafite monstrão. Ai, meu Deus. Quem estiver ouvindo vai achar que eu sou uma mala. Porque Não vai, não. o monstrão na linguagem do grafite, para ser monstrão, tem que ser monstrão mesmo, não é? Pra Então, gente você é monstrão. Para mim é. Da hora. Não, os grafites, assim, eles não pararam, né? Nesse tempo de pandemia, eu peguei para estudar bastante e tal, algumas outras técnicas que eu não tinha tanta familiaridade, mas aí, né, ainda dá para sair dentro dos protocolos, assim, né, máscara, álcool gel, distanciamento, dá para sair para o muro, porque geralmente é ao ar livre, né, então, dentro dos protocolos dá para sair e aí eu tenho dado sorte, assim, que algumas pessoas me chamam para fazer trabalhos dentro de casa, assim, porque também tem minha especificidade, meu trabalho é autoral, né, mano? Tipo, isso eu deixo muito nítido, assim, para as pessoas. Não adianta você pedir para eu fazer um coqueiro, um Mickey na sua casa, é da hora, mano, mas eu não é nem que eu não quero fazer, que eu não acho que essa ideia é importante, tá ligado? Só que eu não faço, porque tem coisas que eu também não sei desenhar, e é isso mesmo, mas aí eu vou passando para outros, então eu sempre deixo nítido que o meu trabalho é autoral, né, com grafite e tal. Eu passo o link lá do, do Instagram, que eu tenho só para os grafites, e aí as pessoas têm, algumas, né, as mais próximas, assim, têm dado uma força, têm chamado, né, têm pagado, que isso é importante também, né, pagar, porque as tintas custam Com dinheiro. certeza. Não, claro, é um trabalho, né? Sim, Exato, tem que ser valorizado. Eu vi um que você fez recentemente de uma parede escura e depois em destaque, assim, uma obra toda colorida. Nossa, eu fiquei bem impressionada com a alegria, né? Porque o contraste do preto e as cores, nossa, ficou super bonito. Parabéns. Eu Eu tô tinha nessa... um, eu tinha um quadro bem aqui, ó, atrás de mim, do Xiaomi. Lindo. Mas veio uma criança aqui em casa e se encantou. E eu dei o quadro para a criança, porque a criança ficou tão encantada que eu falei: não, pode levar para você, enfeitar sua casa. E eu sou amiga do pintor, eu vou pedir para ele fazer outro para mim. Fechou então agora. Só comentar assim, Sandra, rapidamente, esse trabalho específico aí, esse trampo, foi agora, no sábado, que eu pintei e tal, foi no meu bairro mesmo. E isso é também fruto de experiência, né? De experimentar, né? Porque é isso, aí entra na brisa de estudar Kandinsky pra caramba, tá ligado? Tipo, ver Nossa. as obras, brisar no abstrato, e minha mente também é uma abstratona. E aí, tendo um pouco de material, tem como experimentar essas coisas. Então, é isso que eu estava falando, um pouco de estudar essas técnicas, né? Eu adoro fazer letra, assim como eu fazia antigamente, eu gosto de fazer stencil. Tem várias técnicas assim no grafite que eu gosto, mas eu briso também em não ser, tipo, não fazer nada contra quem faz, quem tem seu estilo, mas
Eu não briso de, tipo, ser xerox, tipo, como se fosse um carimbo, tá ligado? Eu não gosto, eu gosto de estar sempre tentando mudar, e eu acho que a possibilidade com esses abstratos aí, acho que vai me render muito mais viagem. Eu estou achando, não sei. Me fez Também viajar. acho. Então, agora vamos para os nossos quadros. Vamos lá! Queremos saber aqui. Bom, o nosso primeiro quadro é O que me faz mais genial? Então, são coisas que a gente tem feito na nossa vida que tem alimentado a nossa genialidade aqui, na nossa modesta genialidade, né? Sandra, quer contar pra gente? Marina, eu vou falar a respeito do podcast Calcinha Larga. Nossa, eu já ouvi muito desse podcast há alguns meses, dei uma parada e retomei recentemente, e para mim tem sido uma grande aula de como se faz podcast, já que a gente está com esse desafio nosso aqui, né, então a eloquência das apresentadoras, sobretudo a Tati Bernardi, me deixa muito impressionada, então é o que tem me animado aí algumas horas a cada semana. E você, Xiaomi, o que tem te feito mais genial? Ser bobo, mano. Ser bobo, tipo, escutar as pessoas e ter ser meio que Clarice, assim, ser bobo, mas não ser idiota, né? Tipo, tem uma diferença muito grande, assim. Então, ter me dado espaço a ser bobo, assim, ter me deixado uma pessoa um pouco mais genial, usando assim, isso que vocês usam. Assim. Massa. Legal. O que me fez mais genial essa semana foi esse livro aqui, ó, Explodindo os Cofres dos Meus Versos, do Xiaomi. Quando a gente estava aqui antes de gravar, eu falei que tinha dormido abraçadinha com ele, porque eu li de uma vez só seus poemas no seu livro, assim, numa sentada antes de dormir, e para mim foi muito forte, assim. Eu te conheci mais um pouquinho e estou mais admiradora de você do que eu já era. O nosso segundo quadro é a minha amiga genial. Então, alguma amiga ou amigo que nos inspirou, que nos inspira na nossa vida. Quer contar pra gente, Sandra? Tá, eu vou falar hoje sobre a Vivian Rosso. Vivian Rosso foi uma mentora que eu tive há uns 3 anos. E na época, Marina, era bem quando eu estava chegando em São Paulo. E eu me inscrevi nesse programa de mentoria para ter a ajuda de algum profissional, um executivo. E a Vivian foi uma mulher muito, muito genial na minha vida, porque ela, com muita generosidade, muito carinho, ela me recebeu e me ajudou a pensar como ver o lado positivo das coisas, né? Porque na época eu estava muito focada sobre o desafio, sobre os problemas, e ela realmente me fez olhar sobre uma nova perspectiva. Então, eu queria fazer essa homenagem hoje a essa minha mentora. E é sempre bom a gente ter mentores, né? Pessoas que vão nos auxiliando ao longo do caminho aí. Então, é isso. Mostrando uma luz. A luz. E você, Xiaomi? Tem uma amiga genial para compartilhar com a gente? Pode ser um amigo? Pode ser um amigo, com Pode certeza. Ser um amigo também. Um amigo genial que eu tenho para compartilhar com vocês, na verdade ele não sabe que eu sou amigo dele, né? Mas eu sou amigo do peito, assim, ele está quase todos os dias junto comigo. Um MC, já há um tempo na caminhada, o nome dele é Rashid, né? O nome dele é Michel também, né? Mas o vulgo dele é Rashid. E ultimamente ele tem caminhado comigo quase todos os dias, porque eu ouço o som dele e eu falo e me identifico demais, né, com o que ele escreve, com o que ele canta. E eu acho que ele me tocou e fez meus olhos marejarem inúmeras vezes, e eu tenho como amigo. Legal. Ele é de São Paulo ou me chame? Do Lausanne Paulista, bem perto aqui da Brasília. Ah, que legal.
Bom, a minha amiga genial, que eu queria contar para vocês essa semana, é a Thaís Puntel, minha amiga desde os 16 anos, e a gente conversando aqui sobre toda essa diversidade cultural e social, e me lembrou da Thaís, porque a Thaís foi a minha amiga adolescente, que até hoje, né, minha amiga há quase 30 anos, que sempre foi a minha companheira, assim, de novidades na vida. Então, é com ela que eu desbravei os lugares mais diferentes em diversidade social mesmo, em Belo Horizonte. Ela é que é minha companheira para a gente ir nas baladas que ninguém tem coragem de ir, só a gente, que ninguém tem vontade de ir, só a gente. Ela é minha companheira para todas as loucurinhas da vida, assim, desde a adolescência até hoje, uma amiga que eu posso contar para qualquer coisa da minha vida que sem julgamento, sabe? Então, assim, foi a primeira amiga que eu tive, né? Assim, que eu senti isso, assim, que eu não precisava esconder nada e que eu podia ser quem eu era, que eu não seria julgada nem diminuída por isso. Então, fica aí, minha amiga Thaís, tá? Tá compartilhada com vocês. E o nosso terceiro quadro é a genialidade de Jerico. Conta pra gente, Sandra, alguma vez na sua vida que você achou que você estava sendo genial, mas não foi bem assim que aconteceu. Nossa, Marina e Chami, eu queria compartilhar com vocês uma genialidade de Rico recente, que assim, nesse tempo de pandemia, né, que começou no passado, começou a pipocar a quantidade de cursos online, né? E aí, curso online para cá e para lá. Nossa, a minha genialidade foi ter comprado alguns e não ter assistido nada. Então, assim, eu não sei, mas eu imagino que outras pessoas também se identifiquem, assim, porque a gente fica em casa e fica animado, querendo estudar, querendo aprender coisas diferentes, e aí às vezes se Fazer empolga e tudo que depois não fez. e não dá conta, sabe? Então, essa é a minha genialidade de Jerico dessa vez. E você, Xiaomi, tem uma para contar pra gente? Pode ser um mico, qualquer coisa assim, tá? Ah, eu tenho uma brava aqui, para contar, eu vou Ixi! contar. Também é um pouco recente, há 2 anos atrás, assim, teve um dia que eu estava muito insatisfeito, mas muito insatisfeito com a política, né, do nosso país e tal. E eu estava chapando, bebendo muito em casa, e em algum momento eu criei coragem, né, lógico, com a ajuda do álcool, né, para pegar uma lata de spray e pichar um muro. Tipo, tinham acabado de matar aquele rapaz lá no Rio de Janeiro com mais de 80 tiros e tal, o exército foi zoado. E na minha cabeça já estava tipo tarde, tá ligado? Tipo, já era meia-noite, 1 hora, eu falei, putz, madrugada, vai estar só. Mas era nada, era 9 da noite, e eu peguei o spray, fui. Na hora que eu tava pichando, o morador saiu, a gente teve que sair na mão, porque, pô, o cara já me pegou do nada, aí chamou polícia, puxa, aí deu aquele bafafá todo, e aí a brisa foi passando também, eu falei, mano, o que que eu aprontei e tal. Então, se eu tivesse um pouco mais sóbrio, não seria essa a ideia de Teria sido Jerico. mais genial. Teria mais sido genial, então fui tiro. A genialidade de Jerico que eu vou compartilhar com vocês hoje foi uma que quase me custou uma amizade, que para mim é muito cara, porque ela já tem mais ou menos 10 anos, mas eu estava lá na faculdade de pedagogia, né? Ainda não conhecia ninguém direito, e nem conhecia também o Xiaomi direito, né? Só via que ele era um menino esquisito de cabelo rastafari lá no canto da sala, e nesse dia ele estava sentado atrás de mim.
e a gente estava tendo uma aula e a lista de chamada passando, e eu, louca para ir embora, porque eu estava com pressa, e eu estava numa ansiedade, assim, uma ansiedade que estava me cegando, né? Não é só o álcool que faz as pessoas terem uma visão diferente da realidade. E a lista veio passando e eu vi a lista passando. E eu tô olhando para a lista e a lista chegando. Aí, quando ela chega na mesa do Xiaomi, eu olhando para trás, tipo assim, nessa lista tem que chegar aqui rápido, né? Quando ela chega na mesa dele, eu não sei o que também estava acontecendo ali atrás, né? A minha percepção de pessoa ansiosa, ele olhou a lista e não teve uma atitude rápida, assim, de estar com a caneta na mão para assinar, né? Aí o que foi genial que eu fiz? Eu peguei a lista dele, eu peguei a lista dele e falei, só um minutinho. E assinei o meu nome e devolvi em 10 segundos, mas foi assim, uma genialidade de Jerico, porque foi uma falta de educação que eu fiz com ele, né? Não foi legal, eu estou assumindo aqui, não foi legal, já pedi desculpa várias vezes, mas achei que eu estava normal, assim, vou pegar essa lista aqui, ele não vai ligar, eu vou assinar rapidinho e vou devolver. E aí ele ficou sem ir com a minha cara um bom tempo, até ele virar meu amiguinho e é essa minha genialidade de Jerico. Não consegui esperar. Uma boa maneira de se fazer amizades, hein, Marina? Uma ótima maneira de se aproximar das pessoas. Mas hoje estamos aqui, né? 10 anos depois, já passou, já virou genialidade de Jerico, né? A lição já foi aprendida. E agora, nosso último quadro é uma dica genial. Tem uma dica genial para a gente, Sandra? Hoje a dica é sobre um quadrinho que eu li recentemente, um graphic novel, chama A Mão do Pintor. É de uma autora argentina que se chama Maria Luque, e foi até uma indicação sua, né, Marina? E me chamou muito a atenção, eu gostei demais, porque é um desenho super singelo, parece até infantil, mas que fala sobre Guerra do Paraguai, fala sobre essas aflições artísticas que todo artista passa, fala também de ancestralidade. Então, é um livro que parece simples, né? Se a gente olhar de uma maneira rápida, mas que acaba tendo várias camadas, assim. Então, eu gostei muito, achei muito legal. Fica a dica. E você, Xiaomi, tem uma dica para nós? Tenho. Recentemente eu assisti um vídeo de um griot chamado Nego Bispo, né, com a participação dele no Itaú Cultural, que ele traz várias reflexões sobre o que é pensar, o que não é pensar de acordo com o tempo cronológico, não cronológico, e me trouxe várias contribuições para que eu continuasse pensando também, borbulhando junto com ele. Nego Bispo. Massa, já até anotei aqui. A minha dica de hoje é uma animação, foi uma lição de casa que eu recebi da minha aluna, que era para assistir uma animação que já é mais antiga, de 88, que chama Totoro, uma animação japonesa, não sei se vocês já viram. Eu já vi, muito bom. Eu fico sempre um pouco assim, não sei se é preconceito, mas um pouco de preguiça de assistir a animação, e aí eu assisti esse Totoro, gostei muito, assim, entendi por que as pessoas se encantam tanto. Eu não me apaixonei tanto pelo Totoro em si, não, que as pessoas ficam encantadas, mas eu gostei muito da animação, assim, muito artística, gostei muito da arte, dos personagens e de como traz a cultura japonesa, assim, nos detalhes pequenininhos, assim, do dia a dia. Achei muito encantador. Muito bonitinho. Então, esses foram nossos quadros, as nossas dicas. A gente queria pedir para você, Xiaomi, deixar para nós seus contatos, suas arrobas aí, suas redes e onde que a gente te encontra.
Certo. O único perfil aberto é o Xiaomi Jep Cores, Xiaomi com 2 L's, né? Porque meu nome é Michel com 2 L's. O Xiaomi é o contrário. Então, Xiaomi Jep, J-E-P, Cores. Esse é o perfil aberto com os trabalhos de grafite, de pintura e tal. E também pode tentar lá no Xiaomi Jep, e tanto no Instagram quanto no Facebook, eles se encontram fechados por conta de questões políticas, né? E com essa... eu vou logo jogar real, com essa fase de desemprego e tal, quando você envia seu currículo, não interessa se o Lattes está atualizado ou ele seja encantador aos olhos, que lá seja lá de quem for, mas tem uma varredura aí por questões nas redes sociais e, tipo, às vezes o meu posicionamento político, meu posicionamento de pensar politicamente, artisticamente, culturalmente, pedagogicamente, às vezes dá umas brecadas em algumas coisas. Por isso que esses perfis estão fechados. Mas quem quiser me procurar, procura lá, vamos ver, né? Também vou vasculhar para ver se eu aceito ou não. É isso aí, vai que cola, vai que rola, vai que dá match. Para encerrar, eu queria pedir para você ler mais uma poesia para a gente, pode ser? Pode. Foi muito... né, a sintonia, né? Porque você falou da poesia aos educandos, assim, eu já estava separado, porque eu gosto muito de ler para eles, para elas, assim. Então, eu vou ler, já vou aproveitar a deixa que você falou anteriormente também. Da hora. Vamos lá. O título é O que seria? O que seria do azul se só existisse o amarelo? Do verde, se só existisse o vermelho? Do prego, se não existisse o martelo? Você, ao se olhar no espelho. O que seria do peão sem a ponta, da abelha sem o mel, da matemática sem a conta, da poesia sem o papel? O que seria do mar sem a areia, das árvores sem suas folhas, da aranha sem sua teia, do sabão sem suas bolhas? O que seria da mãe sem seu filho, do pai sem sua filha, dos teus olhos sem o brilho, da estrela que não brilha? O que seria do açúcar sem a cana, da galinha sem o ovo, do cacho sem a banana, da luta sem o povo? O que seria da criança sem a brincadeira, do número 2 sem o 3, do adolescente sem a besteira? O que seria da minha vida se não existissem vocês? Foi para a molecada. Aê! Muito lindo, muito legal. Maravilhoso. Xiaomi, foi muito especial a tua presença aqui hoje com a gente. Eu queria agradecer. Muito obrigada. Eu também. Eu que agradeço, eu fico extremamente lisonjeado assim, quando eu sou lembrado, chamado para fazer algo, seja qual linguagem for. Eu fico muito, porque às vezes a gente tem a impressão que não tem ninguém nos escutando, e esse escutar não é questão de vaidade ou carência, que a gente está carente ou está precisando massagear algo dentro de nós, mas eu fico muito agradecido quando as pessoas lembram de mim, né, nesse propósito, principalmente da troca, dessa mão dupla de aprender, desaprender junto. Então, quem agradece também, extremamente, sou eu. Obrigado. Valeu. Fiquei emocionada. Mas muito obrigada de novo. Eu fiquei emocionada mesmo. Foi muito bom ter você aqui, Xiaomi. Tamo junto. E antes de finalizar, né, o nosso bate-papo, a gente queria dar uns recadinhos para os nossos milhares de ouvintes queridos. Tá quase chegando nos milhões, hein, Marina? Tá quase. A gente chega lá. Agora que o Xiaomi veio, ó, não tem para ninguém.
Então, a gente está com um novo ciclo de leitura, que é o livro As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir. O nosso encontro vai ser no dia 1º e no dia 3 de junho. E também um clube de quadrinhos, que a gente está lançando agora nesse mês de junho. A nossa primeira leitura vai ser do Persépolis, que é uma graphic novel da Marjane Satrapi, e o nosso encontro é no dia 17 de junho. Os 2 eventos estão no Simpla. É só acessar o nosso link lá na bio das Amigas Geniais e se inscrever. Beleza, então é isso, pessoal. Se vocês quiserem continuar essa nossa conversa com sugestões, comentários ou convites, entre em contato com a gente no @asamigasgeniais no Instagram ou então pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.